Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, o nosso ministro das Relações Exteriores afirmou que o nazismo é de esquerda, recuperando coisas que o Olavo de Carvalho, Leandro Narlock e outros têm dito e que os especialistas rechaçam completamente. Eu hoje vou analisar a fala dele, o conteúdo do que ele falou, e vou ver se, de uma vez por todas, tento explicar para vocês por que para essa direita, por que para o Olavo de Carvalho, para o Leandro Narlock, para o Ernesto Araújo é tão importante colocar o nazismo e o fascismo na esquerda. Existe um motivo fundamental para isso e que eu acho que não tem sido muito discutido, enfim, em canais do YouTube. Os canais, de forma predominante, têm se ocupado de rechaçar a afirmação, ou seja, mostrar que o nazismo, na verdade, é um movimento, e o fascismo é um movimento de extrema-direita, que guarda, sim, uma ou outra característica do stalinismo, porque ambos foram ditaduras com pretensões totalitárias, mas que o fascismo tem características próprias e o nazismo tem características próprias que o colocam dentro do campo da direita nacionalista. Então isso tem sido o que a maioria dos canais no YouTube tem tratado. Mas eu vou por um ângulo um pouco diferente. Eu vou tentar analisar por que é que para essas pessoas, depois da gente tratar da notícia em si, por que é que para essas pessoas é tão importante dizer que o nazismo e o fascismo são de esquerda. Não é? E se vocês quiserem que eu faça um vídeo rechaçando, como tantos outros youtubers e tantos outros intelectuais têm feito, eu posso fazer também, mas eu acho que já é um assunto que, enfim, já foi bastante rebatido por especialistas. Não é? Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, eu estou colocando as partes da minha entrevista com João Augusto Rocha, você deve ter visto que eu coloquei a versão completa, a parte 3, e agora eu coloquei a parte 1 e 2, e em breve teremos outras entrevistas. Agora o João Augusto Rocha, a parte dele já terminou, e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, o Ernesto de Araújo ele deu essa declaração ao canal Brasil Paralelo, e ele afirmou que o nazismo e o fascismo são resultados de fenômenos de esquerda, entre aspas, é o que ele disse, e segundo Araújo, são regimes totalitários que distorceram o sentimento de nacionalismo, o que para ele seria uma tática comparável à da esquerda, e essa declaração gerou e foi rebatida por especialistas. Eles, o Araújo está dizendo, de certa forma sequestraram esse sentimento do nacionalismo, é muito a tendência de esquerda. Pega uma coisa boa, segundo ele o nacionalismo, sequestra, perverte e transforma em coisa ruim. Quer dizer, o nível do Ernesto Araújo, nossa senhora. Isso tem a ver, fala do Ernesto, isso tem a ver com o que eu digo que o fascismo e o nazismo são um fenômeno de esquerda. É a mesma lógica, afirmou o chanceler na entrevista dada semana passada, que durou 33 minutos. A declaração do chanceler repercutiu negativamente na principal emissora da TV pública da Alemanha, a Deutsche Welle. Em texto publicado nesta quinta-feira, no dia 28, na versão do seu site em português, a emissora afirma que as falas de Araújo vão contra o consenso acadêmico sobre o tema e ressalta que essa discussão é inexistente entre os historiadores sérios do país. Ao que eu diria, é inexistente não só entre os historiadores sérios da Alemanha, mas entre os historiadores sérios do Brasil, do mundo inteiro, enfim. Há décadas que não restam mais dúvidas no âmbito acadêmico, social e político sobre a natureza de extrema-direita do nazismo, diz a reportagem. E aí tem mais informações, aí o historiador Marcus Gutterman também opinou, o nazismo não pode ser qualificado como de esquerda em nenhuma circunstância, em geral quem usa esse discurso se vale do nome da legenda nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é você julgar algo pelo nome, que é uma... Se a gente fosse julgar as coisas pelo nome, a Coreia do Norte seria uma república democrática, ela não é, e a União Soviética seria democrática, e não é, não foi, não é? Então, julgar as coisas pelo nome é uma atitude de pessoas muito tolas e com um nível de intelectual extremamente baixo. Mas vamos lá. E aí
existem outras análises, o Gutmann falando, o professor alemão Oliver Stanson, na área de relações internacionais, diz que a afirmação faria parte do submundo das conspirações, e por aí vai. E tem outras matérias que eu vou linkar abaixo, não é? Agora, o motivo pelo qual, e aí é o centro do nosso vídeo aqui, o motivo pelo qual, e essa é uma hipótese, certeza absoluta, claro, eu não posso ter, não estou na cabeça das pessoas, mas o motivo que me parece mais provável para essas pessoas, e aí eu estou citando Olavo de Carvalho, Leandro Narlock, Ernesto Araújo e toda essa linha Olavete, que tem passado esse tipo de informação, que tem tentado convencer as pessoas disso já há muito tempo. Repare, essa discussão ela é anterior mesmo ao Brasil e ao Olavo de Carvalho, existe essa discussão já há mais tempo, em outros sites e inclusive em debate acadêmico, embora o debate acadêmico sério tenha praticamente rechaçado completamente já há muito tempo essa discussão já aconteceu na Alemanha num passado mais distante e foi rechaçada, mas no caso brasileiro, que é o que interessa pra gente aqui, o motivo central pelo qual o Olavo de Carvalho e todo esse pessoal está querendo colocar que o nazismo e o fascismo são de esquerda é porque eles perceberam já há muito tempo que o que eles defendem é muito parecido com o fascismo. Então eles precisavam deslocar o fascismo, e eu vou pegar aqui características para vocês perceberem o grau de semelhança, eles precisavam deslocar o fascismo para a esquerda, porque a palavra o fascismo é visto por muitos como uma ofensa, como um ataque, porque lembra todas as tragédias que aconteceram no século XX, envolvendo movimentos que se diziam fascistas. E eles defendem algo muito próximo do fascismo. Então, era uma questão estratégica. Era necessário colocar na mente das pessoas que o fascismo era de esquerda e que eles não são de esquerda, para poder fazer a separação entre o que eles defendem, um ultranacionalismo conservador, que valoriza muitas tradições e que, segundo eles, não seria fascista. No entanto, retém muitas das características do fascismo. Essa é a razão pela qual é tão importante para todo esse pessoal deslocar o nazismo e o fascismo para a esquerda. Porque é necessário, do ponto de vista estratégico, que o nazismo e o fascismo não sejam facilmente identificados como aquilo que é a ideologia que é representada pelo Olavo de Carvalho, pelo Leandro Narlock, pelos grupos associados e pelo bolsonarismo e tudo mais. É necessário que eles digam, não, nós não somos fascistas. Mas quais são as características do fascismo, segundo, por exemplo, Humberto Eco, que fez um texto chamado O Fascismo Eterno, que eu já citei aqui no canal. Bem, na raiz psicológica fascista está a obsessão do complô, possivelmente internacional. Um complô internacional. O que é que o Olavo de Carvalho mais diz? Complô internacional, os judeus, os muçulmanos estão tentando dominar o mundo, os comunistas estão tentando dominar o mundo. Ou seja, o discurso dele, o do Olavo de Carvalho, é eminentemente fascista. E eu vou para as outras características, vocês vão ver como a gente encontra correspondência com Olavo de Carvalho, com Bolsonaro, com todo esse pessoal. Então, obsessão pelo complô. Emergir um sentimento e um apelo à xenofobia. Vale lembrar que o Bolsonaro disse que os estrangeiros eram escória do mundo. Vale lembrar que quando o Bolsonaro foi para falar sobre quilombolas, o que foi que ele disse? Não servem nem para procriar. É um apelo que mistura racismo e xenofobia. E esse discurso xenofóbico é extremamente poderoso e forte dentro dos grupos bolsonaristas, não para todos os bolsonaristas, é claro, é óbvio. Vai aparecer um bolsonarista dizendo, não, mas eu não reproduzo esse discurso. Mas muitos reproduzem esse discurso inquestionavelmente. Uma outra característica do fascismo é que é um movimento ultranacionalista. Ele coloca a nação acima de todas as questões. Qual é o lema de Bolsonaro? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E Deus vai aparecer no fascismo também, né? O fascismo ele se caracteriza pelo ódio ao diferente.
Basta lembrar que Bolsonaro disse que preferia um filho morto a um filho gay. Não é que a solução, que a forma de lidar com alguém que começa a parecer gay é porrada. Segundo ele, existe um problema em ser gay e a solução é pancada. E ao que eu diria, não existe nenhum problema nas pessoas serem gays, é uma orientação sexual, enfim, que a gente deve respeitar. Mas vamos seguir. Outra característica do fascismo é o culto à tradição. O tradicionalismo implica na recusa da modernidade. O iluminismo, a razão, a ciência são vistos como depravação moderna pelos fascistas. O fascismo ele é caracterizado por um irracionalismo. O que é que Bolsonaro e sua equipe disse pra gente? Que o consenso científico sobre aquecimento global é trama marxista. O próprio Ernesto Araújo disse isso. E o que é que a Damares disse pra gente? A Damares disse pra gente que o evolucionismo é uma farsa, que, enfim, que não tem nada a ver o evolucionismo e que não acreditam na teoria da evolução. Ou seja, eles estão entranhados no culto à tradição e na recusa da ciência e da modernidade. Eles têm mais essa característica fortíssima do fascismo. Então, para eles, repito, é necessário deslocar o fascismo da esquerda, porque todas as características do fascismo estão neles. Então, eles precisam empurrar para longe. O marxismo foi uma forma de racionalismo inspirada no iluminismo. E o que é que o fascismo tem em relação ao marxismo e ao pensamento que veio do marxismo, que desembrochou no socialismo e no comunismo? O fascismo é hostil a todas as vertentes do marxismo, incluindo as democráticas. O anticomunismo é central ao fascismo. O que é que Bolsonaro disse da ditadura militar? Que a ditadura militar matou pouco, que tinha que ter matado mais. Matado quem? Os comunistas, os socialistas, os marxistas. Ou seja, Bolsonaro e todo o bolsonarismo mostram uma outra característica poderosíssima do fascismo. A gente vai acumulando. O fascismo apoia o militarismo. É uma corrente com raízes militares. Bolsonaro não apenas é militar da reserva, como se apoia nos militares. Ele é extremamente corporativista e defende a corporação militar. Recentemente, a aposentadoria dos militares está diferente da aposentadoria do resto da população. Está mais protegida, não é? Para o fascismo não é a luta pela vida, mas antes vida para a luta. Logo, o pacifismo é conluio com o inimigo, o pacifismo é um mal, porque a vida é uma guerra permanente. Por que é que Bolsonaro está tão animado com a possibilidade de guerra com a Venezuela? Porque alimenta essa possibilidade de uma guerra, de um confronto armado, apoiando os Estados Unidos, por causa de uma característica eminentemente fascista, que mistura o antimarxismo forte, identifica na Venezuela esse marxismo que é altamente questionável. Na verdade, o fenômeno venezuelano tem muito mais a ver com um certo populismo latino-americano de esquerda, inspirado em parte numa determinada interpretação bolivariana do marxismo, que é uma coisa, enfim, que é altamente questionável do ponto de vista da sua aproximação com o socialismo, mas de qualquer forma usa esse discurso e por isso precisa ser rechaçado fortemente. O fascismo é autoritário e tende a apoio a uma liderança autoritária que supostamente vai limpar a política. É claramente, não preciso dizer nada. Bolsonaro, não sou contra a velha política, sou eu que vou resolver, novamente, característica do fascismo. O fascismo se apoia numa suposta decadência de uma sociedade e na necessidade de um renascimento. Por isso o ataque à corrupção e à falência das instituições o alimenta. Fascismos históricos têm tido apelo a classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustados pela pressão de grupos sociais subalternos. Medo os alimenta. Parece que a gente está descrevendo a realidade brasileira. É claramente mais uma característica fascista que eles precisam jogar para a esquerda porque é o que eles são. Eles são neofascistas. Então ele tem que projetar no outro, afastar deles, porque eles não querem a pencha daquilo que eles são. Vamos seguir. Como a questão da guerra permanente, o heroísmo são jogos difíceis de jogar. O fascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Essa é a origem do machismo, que implica no desdém pelas mulheres e a condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade. Precisa dizer muita coisa? Não, essa é outra característica do fascismo. E como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói fascista
joga com as armas, que são seu elemento fálico. Então os jogos de guerra são devido a uma inveja de pênis permanente. É uma inveja de pênis permanente, ou seja, eles precisam da coisa da arma, de fazer arminha. E isso, Humberto Eco escreveu isso lá atrás. E a gente está vendo tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Né? E os textos escolares nazistas e fascistas têm um léxico extremamente pobre e uma sintaxe elementar. Vocês viram o programa do PSL? Vocês leram? Eu li. É exatamente isso. E a apresentação recente do Ernesto Araújo, criticada pela Tabata Amaral, é exatamente isso, de uma extrema pobreza para uma comunicação em massa, mas ali estava num local inadequado, porque era uma apresentação para o Congresso. Então reparem, e agora eu vou finalizar o vídeo com essa questão, quase todas as características do fascismo, quase todas, você encontra em Bolsonaro, Olavo de Carvalho e nas combinações. Ou seja, você não encontra todas, absolutamente todas, em uma única pessoa, mas se você juntar Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Leandro Narlock, e se você juntar toda essa galera do bolsonarismo, o Mourão, e você pega esse pessoal e você analisa eles, o Bolsonaro tem quase todas as características isoladamente, e os outros têm as demais. Eles têm todas as características quando você olha o conjunto da base do governo. Eles têm as características do fascismo. Por isso que chamar eles de neofascistas é adequado. Então eles precisam jogar para a esquerda para não admitir que é isso que eles são. Enfim. Era esse o conteúdo do vídeo de hoje, gente. Se vocês gostam do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, considerar apoiar a gente no Apoia-se, considerar, quem sabe, se inscrever no Melios pelo link fornecido na descrição e dar uma olhadinha nos canais parceiros. É isso aí, gente. Tá bom? Se vocês gostam do que a gente faz, se inscrevam, dê um like e compartilhem. E se lembrem, né, esse governo é neofascista e por isso ele precisa projetar o fascismo em seus inimigos políticos, porque eles não querem ficar com a pencha de fascismo. Um abraço e até o próximo vídeo.